Bora, que a gente tem uma FGV tomando conta da nossa vida. Olha o que eu fiz. A gente pegou e dentro daquilo que eu tinha mencionado com relação às posições do examinador, daquilo que ele gosta, daquelas matérias que ele está acostumado a trabalhar, enfim. Eu selecionei as questões, selecionei 10 questões, vocês viram que é bem pequeno, porque eu vou aproveitar para botar teoria para vocês. Né? Acho que a maior parte aqui é da galera do intensivo mesmo. Então, a gente vai falar de livramento condicional, a gente fala de Sursi, e a gente vai falar um pouco da aplicação da pena. Porque a aplicação da pena é um tema que, bem ou mal, acaba sendo um tema muito cobrado, é um tema complexo e é um tema negligenciado em faculdade, tá? Então, primeiro a gente tem que ver o seguinte: qual é o critério adotado na dosimetria da pena? Então, a gente falou que quando a gente trabalha com a aplicação da pena, a gente vai ter que obedecer ao princípio da individualização das penas. E no princípio da individualização das penas, a gente já mencionou também que tantos quantos forem os autores da infração, a gente vai ter que ter uma aplicação de pena. Tantos quantos forem os crimes cometidos, a gente tem que ter uma aplicação da pena. Então, em termos de dosimetria, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é tantos quantos forem os crimes, tem que haver uma aplicação do artigo 68. Tantas quantos forem os autores da infração, a gente vai ter que ter uma dosimetria diferente. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma regra do 68. O artigo 68 traz o critério trifásico de aplicação da pena de Nelson Hungria. Então, a gente vai ter um critério trifásico. Como o próprio nome diz, existem 3 fases que têm que ser obedecidas para que você tenha a aplicação da pena. A gente precisa tomar cuidado porque existem circunstâncias e situações que se repetem nas 3 fases. E o grande lance aqui é que não pode haver um bis in idem. Então, eu não posso ter um bis in idem. O que é bis in idem? É levar em consideração a mesma causa mais de uma vez. Seja para prejudicar, seja para beneficiar. Então, eu não posso, em hipótese alguma, na aplicação de uma pena, levar em consideração a possibilidade de fazer um bis in idem. Então, vai ter um macete que eu vou passar para vocês. Quando você trabalha com critério trifásico, o artigo 68 diz que a primeira fase você vai levar em consideração as chamadas circunstâncias judiciais. É a fixação da pena base. Está no artigo 59 do Código Penal. Então, você vai ver que no artigo 59 existem 8 circunstâncias que têm que ser consideradas. Então, quando você fala de 8 circunstâncias, a gente vai ter culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima. O que eu aconselho? Se você pegar o artigo 59, sublinha uma a uma, sem fazer aquela linha zona assim frenética. Então bota uma por uma para você destacar as 8 circunstâncias judiciais
tem que ser levadas em consideração, tá? Então, você vai ter lá no 59 a análise das 8. Na segunda fase, a gente tem as circunstâncias atenuantes, artigo 65 e artigo 66. E as circunstâncias agravantes. Artigos 61 e 62. Cuidado, porque as leis especiais têm agravantes específicas que são no Código de Trânsito e na Lei de Crimes Ambientais. Então, existe a possibilidade de você encontrar agravantes e atenuantes também em leis especiais. E com relação apenas a esses crimes, é que você vai considerar a incidência dessas agravantes e as atenuantes, tá? Então, atenuantes 65 e 66, agravantes 61 e 62, lembrando que Código de Trânsito, Lei de Crimes Ambientais também vão trazer circunstâncias. E a gente vai ter a terceira fase, que vai se caracterizar pela existência das causas de diminuição e aumento de pena. Bom, as causas de diminuição e aumento de pena estão na parte geral e na parte especial. Então, a gente vai ter as causas gerais de diminuição e aumento e as causas especiais de diminuição e aumento. Como é que eu vou identificar? A gente identifica porque elas aparecem normalmente através de uma fração. Então, a tentativa é uma causa geral de diminuição de pena. Por que ela é geral? Porque ela está na parte geral. Por que ela é, nesse caso, uma causa de diminuição? Porque ele fala que você vai pegar a pena do crime consumado e diminuir de 1 a 2/3. Então, ela é causa geral de diminuição de pena. Por que a gente vai ter as causas especiais? Então, por exemplo, quando a gente fala das causas especiais, eu posso dizer que no homicídio eu tenho o 121, parágrafo 4º, trazendo causas especiais de aumento de pena para o homicídio. A primeira parte do 121, parágrafo 4º, traz uma causa especial de aumento no caso do homicídio culposo, pela imperícia. Aumento, porque ele vai determinar um aumento numa fração. Especial, porque está na parte especial do Código Penal. Na segunda parte do 121, parágrafo 4º, eu vou aplicar a regra para os crimes dolosos. Então, se o crime é cometido contra menor de 14 anos, então você vai ver que tem uma regra de uma causa especial de aumento de pena para o homicídio doloso. Tá legal? Então, assim, a gente vai identificar. Primeira pergunta que você vai estar se fazendo. Como é que eu vou diferenciar o que é uma qualificadora de uma causa de aumento de pena? A qualificadora deriva do tipo simples. Então, a qualificadora é diferente da causa de aumento. Quando a gente fala que vai existir uma qualificadora para aquele crime,
A qualificadora vai se caracterizar pela existência, nesse caso, de uma situação que vai derivar do tipo simples e vai formar um crime autônomo. Ou seja, significa dizer que lá no homicídio, o 121 caput é o tipo simples. O 121 parágrafo 2º é o homicídio qualificado. Por que ele é qualificado? Ele derivou do tipo penal simples e ele criou um crime autônomo com uma pena maior. Tá? Já a causa de aumento, como eu falei, é uma fração aplicável e ela, na dosimetria da pena, ela entra na terceira fase. Na dosimetria, entra a qualificadora? Não. Por quê? A qualificadora, ela integra a elementar, ela integra o crime. Então, você vai ver que um homicídio qualificado pelo motivo fútil, eu tenho o crime sendo homicídio qualificado. Então, eu não integro isso como fase da dosimetria da pena. As fases são essas. O primeiro passo que você dá quando você faz uma dosimetria é o quê? Escolher o crime. É a capitulação. Então, a primeira coisa que o juiz vai fazer é partir de uma capitulação delitiva. Repara, eu não iniciei, não integra a dosimetria, por isso eu botei em vermelho. É o crime que eu vou aplicar a pena. Então, esse crime pode ser simples ou ele pode ser qualificado. E o juiz parte sempre da pena mínima. Independentemente do que vai acontecer, independentemente da quantidade de qualificadoras, independente de qualquer coisa, o juiz sempre parte do mínimo. Eu tenho um homicídio triplamente qualificado. O juiz vai partir do mínimo. Sempre. Por quê? Porque, tecnicamente, não existe homicídio triplamente qualificado. O crime é homicídio qualificado, em que você pega uma qualificadora e as outras duas entram como agravantes da pena. Então, quando eu tenho um homicídio triplamente qualificado, eu parto a minha pena de quanto tempo? 12 anos, que é o mínimo do artigo 121, parágrafo 2º. Tá? Então, no critério trifásico, o que eu vou fazer? Capitulei o crime. Não integra. Essa capitulação vai levar em consideração as elementares. Se um crime de feminicídio é um crime cometido contra a mulher, eu considero a condição de sujeição, subordinação prevista como agravante de pena? Não. Se o crime é cometido por motivo fútil, eu considero esse motivo como agravante da pena? Não, porque eu tenho um homicídio qualificado por motivo fútil. Então, se é um homicídio qualificado pelo motivo fútil, é o crime, é elementar. Então, eu considero na capitulação as elementares e as qualificadoras. E uma vez que apareça nas elementares e nas qualificadoras, eu não posso considerar de novo em mais nenhuma fase da aplicação da pena. Tá? Primeira coisa que eu fiz, então, foi a capitulação. Escolhi elementares, escolhi qualificadoras, não pode aparecer de novo. A primeira fase, como eu falei, traz as circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias judiciais eu chamo de residuais. Por que elas seriam residuais?
elas são consideradas residuais porque elas só podem ser levadas em consideração se não for elementar ou qualificadora, se não for causa de diminuição ou aumento de pena e se não for atenuante ou agravante. É meio que de baixo para cima, vamos dizer assim. Então, eu só posso considerar a existência das causas, das circunstâncias judiciais do 59, se porventura elas não aparecerem nem como elementares nem qualificadoras, se elas não aparecerem na terceira fase, se elas não aparecerem na segunda fase. Tá? Segunda consideração que a gente faz na primeira fase. A pena não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Por quê? Porque eu não tenho um quantum pré-definido pelo legislador. Então, você vai ver que o legislador não definiu o quanto da pena eu vou aumentar ou diminuir. Quando eu estiver diante de causas de diminuição, das circunstâncias judiciais, fica a critério do julgador. Hoje, repara que são 8 causas, não são? Normalmente, eles pegam e variam isso em 1/8 da pena. Mas não é uma regra fechada, porque o legislador não disse que tem que ser 1/8. Apenas convenciona-se para que você tenha uma proporcionalidade obedecida. Então, se eu estou diante de um crime de homicídio, na qual eu tenho a incidência de um aumento das circunstâncias judiciais, eu vou mexer sempre levando em consideração o critério de 1/8. Tá? Se eu estiver trabalhando no âmbito da primeira fase, a gente vai encontrar também o seguinte: se o indivíduo for, em razão da mesma causa, reincidente e tiver maus antecedentes, significa dizer que, nesse caso, ao ser reincidente e ao ter maus antecedentes, eu só considero a reincidência. Então, pelo mesmo crime, se ele é reincidente e se ele tem maus antecedentes, então, pelo mesmo crime, ele só vai considerar a reincidência. Tá? Por quê? Porque senão eu faço o bis in idem. Aqui, na segunda fase, é a mesma coisa. Ou seja, a pena, de novo, não pode ficar abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Isso é na segunda fase aí que você está escrevendo na frente do... Também, na segunda fase. Então, na primeira fase não pode e na segunda fase também não pode. Nem ficar abaixo do mínimo, nem acima do máximo. De novo, por quê? Porque eu não tenho um quantum definido pelo legislador. Então, nesse caso, eu tenho que manter o mínimo legal como parâmetro e o máximo como parâmetro. Tá bom? Aqui, repara, eu só considero as agravantes e atenuantes se elas não tiverem aparecido como elementares, como qualificadoras, como causas de aumento ou diminuição. Tá? Então, quando eu estou diante da segunda fase, a segunda fase só vai considerar atenuantes e agravantes se não aparecer como elementar, como qualificadora, como causa de aumento, como causa de diminuição. A observação que a gente faz aqui é aquela que eu falei no âmbito do homicídio. Se eu tenho, por exemplo, 2 qualificadoras no homicídio, então, se houver 2 qualificadoras
no homicídio, eu considero uma para qualificar o crime. Então, a minha pena base, ao invés de sair de 6, vai para sair de 12, vai para 12. E a outra, ela entra como agravante. Beleza? Você vai procurar nas agravantes qual que poderia se encaixar como existente e jogá-la como agravante. Então, eu não tenho 2 vezes a qualificadora. Entra uma para qualificar e o outro para agravar. Tá? Então, 2 qualificadoras no homicídio, uma vira qualificadora e a outra como agravante. Beleza? As causas de diminuição e aumento, como eu falei, elas estão na terceira fase e vão aparecer se porventura não aparecerem como elementares nem como qualificadoras. Aqui, elas podem ficar abaixo do mínimo, elas podem ficar acima do máximo. Tá? Então, na terceira fase, é possível que fiquem abaixo do mínimo e acima do máximo. Por quê? Porque o quantum é definido pelo legislador. Sempre que você tiver uma variação de tanto a tanto, é sempre no mínimo. Sempre você vai fazer aquilo que for mais benéfico. Então, se você tem uma causa de aumento de pena, que é o que acontece no roubo, então você vai ver que no crime de roubo, você vai ter uma causa de aumento de pena que vai ter uma variação. Artigo 157, parágrafo 2º. O legislador diz assim: a pena aumenta-se de 1/3 até metade. Inciso 2, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3, se a vítima está em serviços de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Então, vamos supor que tenha aparecido 2 causas de aumento de pena nesse roubo aqui. Repara, não é a quantidade de causas de aumento que vai fazer com que você utilize uma fração maior. O que vai fazer você utilizar é a gravidade em concreto daquele delito. Então, é o que aconteceu no caso concreto é que vai fazer com que você traga uma variação. Então, vamos que eu tenha 2 causas de aumento de pena num roubo. Eu aumento do mínimo. A não ser que, por exemplo, ele tenha uma arma de uma forte potencialidade lesiva. Do contrário, eu não posso aumentar além do mínimo. Beleza? Bom, visto isso, vamos olhar aquelas assertivas. Olha lá. Considerando o entendimento sumulado dos tribunais superiores, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa. 1. Fixada a pena base no mínimo legal. É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível, em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Sim, está correto. Súmula 718 do STF. Falamos sobre ela já. Inciso 2. Um aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Acabei de falar. Sim, tem súmula, que é a 440 e acho que é 442 do STJ. Vamos lá.
Súmula 442 do STJ diz o seguinte. 443. O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 443 do STJ. Então, mais uma que está correta. Aí, gente, aqui a gente já vai, vamos que você esteja com certeza das duas assertivas. Você sabe que a 1 tem uma súmula, porque repara a questão, considerando o entendimento simulado. Então, ele está dizendo que, com relação a isso, tem súmula. Você não pode ser uma máquina de decorar as súmulas. Algumas você sabe que elas são simuladas, só que você está sem código. Então, vamos que você saiba dessas duas. Você tem certeza que existem duas súmulas aí. A 1 está certa, a 2 está certa. Eu já elimino a C. Tá? Eu já elimino a C. Tá? Continuando. E a D? Apenas as alternativas 3 e 4 estão corretas. Então, já risquei a C, já risquei a D. Tá? 3. Não, apenas a alternativa 4 está incorreta. Por enquanto, a gente não achou incorreta. Então, por enquanto, não. Tá? É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Sim, tem súmula. Então, a assertiva 3 também está certa. Então, aqui, a gente já eliminou a B, a C e a D. Ferrou, porque agora você vai ter que ver se a E tá. Sendo uma prova da FGV, não tem E. Todas as alternativas estão corretas ou apenas a 4 está incorreta. Então, é um maldito que você fica entre duas. Vamos ver a 4. É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Existe súmula? Existe. Então, letra A. Todas estão corretas. Vamos supor que você não soubesse a existência da súmula no inciso 4. Tá? Então, você não sabe. O que você vai fazer? Simples. Você fez a sua prova como a gente conversou. Então, você foi fazendo a sua prova, analisou que você tem um monte de letra A, ou melhor, você tem um monte de letra E e nenhuma letra A. O que você vai fazer? Marcar. A FGV tem um equilíbrio nas questões. Já falei com vocês sobre isso, algumas pessoas não estavam aqui, mas a FGV tem um equilíbrio nas questões. Se eu tenho 80 questões, normalmente você tem 20 de cada. Uma média. Então, uma pode ser 19 letras A, 21 letras B. Eles vão fazendo um equilíbrio. Quando a gente conversou que você deve pegar a sua prova, começando da matéria que você mais domina, você vai marcar o que você domina na sua folha de respostas. Quando você marca o que você domina, o que você já está fazendo? Armando a tua caminha para você fazer esse chute técnico. Porque olha só, gente, é normal fazer tudo. Tá? É natural que você não saiba tudo. São 80 questões. E bota uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não têm que gabaritar a prova. Então, é normal ter muitas que você não vai saber. Pô, Cláudia, isso é praga? Não. Porque se você não souber 10, é muito. É muito na tua cabeça. Mas para uma prova em que você precisa acertar 40 e errar 40, vamos dizer assim, 10 não é muito. Então, vai ter questão que vai acontecer de você ficar na dúvida entre duas assertivas. É normal. E quando você fica na dúvida entre duas assertivas, aí você começa a fazer o chute técnico. Repara, você elimina aquilo que não é provável. Então, você pegou a prova. A prova já tem um monte de letra E, um monte de letra C.
Letra E, eu tô falando porque aqui tem uma E, mas vai que não tenha. O que você vai fazer? Você tem que prestar atenção, porque naquela circunstância, quando isso for analisado, no chute técnico vai contar. Então, você vai buscar o equilíbrio. E vão ter aquelas, obviamente, que você não ficou entre nenhuma. E aí, quando você não ficar entre nenhuma, de novo, você vai lançar mão do chute técnico. Então, vamos ver a seguinte, que também é a ver com a aplicação da pena. A respeito da aplicação da pena criminal, considere as seguintes afirmativas. Presta atenção no item 1. Por quê? Porque o item 1 diz assim, a aplicação da pena contempla 5 etapas. Ele falou de fases. Ele falou de fase. Olha a maldade da questão. Ele não fala de fase. Ele está dizendo nas etapas. Quais foram as etapas que eu falei que você tem que observar na hora que você vai aplicar? O critério trifásico. Eu falei que você vai analisar, logicamente, a análise do regime inicial do cumprimento de pena. Você vai ter que ver concurso de crimes, porque o concurso de crimes é o final. Quando a gente falou de concurso de crimes, o que eu falei? Cuidado, porque a aplicação da pena, no caso do concurso de crimes, é para cada crime isoladamente. Eu não aplico a pena no concurso de crimes levando em consideração o total. Eu vou olhar crime 1, crime 2, crime 3, e depois de eu fazer a dosimetria para cada um, é que eu faço a regra. Então, olha lá. A aplicação da pena contempla 5 etapas. A dosimetria. A dosimetria é o quê? O critério trifásico. Ele não está falando que a dosimetria contempla 5 etapas. Perceberam a maldade? Então, a aplicação da pena contempla 5 etapas. Dosimetria, sim. Terminei a dosimetria, concurso de crimes, isso aí. Depois, o que a gente falou? Fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Depois, aplicação da possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Depois, a possibilidade do sursi. Lembra que a gente falou isso? Então, tá correto um? Tá. O que a gente vem aqui? Elimina A, elimina C. Então, eu vou ficar entre a B e a D. Tempo é curto, não é? Eu vou ver se a 3 está verdadeira. Entenderam o que eu estou fazendo? Otimizando meu tempo. É melhor eu analisar. Por quê? Porque isso aqui, uma exclui a outra. Então, eu vou olhar se a 3 está verdadeira. Então, vamos para 3. O aumento da pena decorrente de concurso formal e da continuidade delitiva constituem causas de aumento que devem incidir na terceira fase. Acabamos de falar que não. Não foi isso? Então, acabou. A 3 está errada. Já respondo a letra D sem ler a 2 e a 4. Viram? Isso é chute técnico. Isso é chute não. Isso daí é macete para fazer questão objetiva. Entenderam? Vocês estão olhando para mim com a cara que eu não sei se vocês entenderam. Eu tô com uma. Fale. Mas não é na questão. Pode falar. Fala. Tem uma parte que eu não lembro muito bem, que agora pensando, que a gente escolhe entre a mais gravosa, não é? Sim, eu vou falar dela. É que, na verdade, quando você trabalha com as causas da parte especial de aumento de pena, você vai escolher as que mais diminuam, as que menos diminuam ou aumentem. Então, você vai trabalhar com o 68, parágrafo único do Código Penal. Então, ele fala assim, no concurso das causas de diminuição ou aumento de pena, você vai trabalhar com as causas, você pode escolher as da parte especial. As da parte geral, se tiver mais de uma, você vai ter que usar todas. Mas da parte especial, você pode escolher. Então, essa regra está no 68, parágrafo único. Então, ele diz assim, ó. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, destaca na parte especial.
Pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Tá? 67 preponderantes. O que são as preponderantes? São aquelas que vão ter um valor diferenciado com relação a outras. Então, a gente vai ver que existem circunstâncias chamadas preponderantes, que ele diz assim, no concurso de agravantes e atenuantes, então eu estou aonde? Segunda fase. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então, vai ser quem vai ter um valor diferente. E aí ele diz assim, entendendo como as que resultam os motivos determinantes, a personalidade, a reincidência do agente, os motivos e a reincidência. Então, você vai ver que a preponderante é aquilo que vai ter um valor maior atribuído pelo juiz. A jurisprudência diz que a preponderante das preponderantes, vamos dizer assim, aquela que vai ter a maior preponderância sobre todas, diz respeito à idade. Tá? Então, a jurisprudência estabelece que a idade é a preponderante das preponderantes. Depois, a reincidência, a personalidade e, por fim, os motivos. Quando você tem a confissão e a reincidência, elas terão o mesmo valor de preponderância, a jurisprudência também. Tá? Então, a preponderante foi o que eu falei, é você dar um valor maior, não é você desconsiderar. Você não pode desconsiderar. Tá legal? Ele diz, vamos olhar o 2 e o 4, porque a gente abstraiu, porque eu mostrei a vocês como vocês resolvem isso, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que a gente faça essa análise. A dosimetria da pena é feita em sistema trifásico, cujas fases são analisadas sucessivamente. Circunstâncias judiciais, isso. Circunstâncias legais, isso. E causas especiais de aumento e redução de pena. Correto. Tá? Na segunda fase, as agravantes e atenuantes também recebem o nome de circunstâncias legais. E quando o juiz chega à pena na segunda fase, recebe o nome de pena intermediária. São nomes que eles botam, às vezes, como sinônimo. Vai que o examinador resolve enfiar um treco desse, você fica falando sozinho. E a 4, no concurso de circunstâncias legais, ou seja, da agravante e atenuante, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas preponderantes, entendendo como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É a letra do 68, do 67. Isso aqui é exatamente o que está no artigo 67. Então, repara, a gente otimizou a resposta. Você não vai ter tempo sobrando para ficar ainda fazendo a prova real, né? Você não vai ter tempo sobrando para isso. E não vai. Tá? Não adianta você falar, eu tô tranquilo, que aí cai numa porcaria de uma prova de direito empresarial, por exemplo, que é uma matéria muito legal, e você perde tempo, e não pode. Então, é você pegar e otimizar aquelas que você domina. E otimiza sim. Tá? Vamos nós. Bárbara, agora a gente vai falar do que diz respeito ao sursia. Tá? Então, como eu falei, aí a gente vai falar das questões de sursia e das questões de livramento condicional. Primeira coisa, imagina, chegar alguém atrasado, dar de cara com um quadro desse, entra em pânico, né? Uma coisa, quando a gente fala de sursia, traduzindo isso, é suspensão. Então, o nome sursi significa suspensão. A gente vai ter no ordenamento penal o chamado sursi, que é o instituto do artigo 77, que não se confunde com a suspensão condicional do processo.
A suspensão condicional do processo, vamos primeiro para ela, também recebe o nome de sursi processual. A suspensão condicional do processo, ou sursi processual, é uma medida despenalizadora. Está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099. Repara, apesar de estar prevista no artigo 89 da Lei 9.099, não torna a infração de menor potencial ofensivo. São coisas diferentes. É só uma medida despenalizadora. Sendo uma medida despenalizadora, aqui a gente vai aplicar a regra para crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, repara, aqui não é competência do juizado. Eu estou trabalhando com a medida despenalizadora que pode ser aplicável tanto no juizado quanto no âmbito da vara criminal. Então, por exemplo, o estelionato é um crime que vai comportar a suspensão condicional do processo. Por quê? A pena mínima do estelionato é de 1 ano. Então, eu tenho a possibilidade de suspensão condicional do processo no âmbito do estelionato. Então, é cabível a incidência da medida despenalizadora. Não posso ter se eu estiver diante de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Não é cabível suspensão condicional do processo, porque o artigo 41 da Lei 11.340 proíbe a incidência. Professora, me diga aí para a gente ver a segunda medida de... Aqui, medida despenalizadora. Despenalizadora. O artigo 41 da Lei 11.340 proíbe a incidência da Lei 9.099 nos crimes de violência doméstica. Nos crimes onde haja violência doméstica. Então, não é possível, no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, a suspensão condicional do processo. Tá? Aqui, eu não posso ter a ação penal é pública e incondicionada, no caso da lesão corporal leve, então, se houver lesão leve, a ação penal é pública e incondicionada. Pergunta pegadinha. Cabe representação na Lei Maria da Penha? Claro que cabe. O crime de ameaça, por exemplo, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E cabe representação. O que é aquilo? A ação penal pública é incondicionada só na lesão leve e na lesão culposa. Por quê? Porque a regra dessa ação penal está na 9.099. Por isso é que a ação penal aqui passou a ser pública e incondicionada. Segunda situação que a gente vai encontrar no âmbito da violência doméstica. Não cabe composição de danos civis, não cabe transação penal,
Não cabe suspensão condicional do processo e não cabe substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Tá? Então, olha lá. Tudo isso aqui vai ser no que diz respeito ao artigo 41, 11.340. Exceto da pena restritiva de direitos. Por que não vai caber restritiva de direitos? Porque é um crime cometido mediante violência. Então não vai caber. Bom, então a gente sabe que a suspensão condicional do processo, por ser uma medida despenalizadora, vai ter por objetivo evitar a imposição de uma pena. Então isso é no curso de um processo. Eu não tenho sentença ainda. Eu não tenho uma decisão judicial ainda. Tá? A diferença para o sursi do 77 é que o sursi, ele é a suspensão condicional da pena. Significa dizer que se ele tem um sursi, existe uma sentença penal condenatória. Então ele vai ter uma sentença condenatória. Primeira regra. O que vai acontecer? O sursi vai trabalhar com a regra da necessidade ou desnecessidade do cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então, o que eu vou ter? Primeira observação que eu falei. A gente vai ter que olhar a quantidade da pena aplicada. Então, a gente vai ter, no âmbito do sursi, que a regra vai ser pena aplicada igual ou inferior a 2 anos. Então, o que aconteceu? No sursi, o juiz aplicou uma pena. No sursi, existe uma condenação. E essa condenação, ela é igual ou inferior a 2 anos. Eu tenho o chamado sursi etário. Então, se o réu for maior de 70, e eu tenho o chamado sursi humanitário, no caso de razões de saúde justificarem. Então, aqui eu não olho idade, não. No sursi humanitário, eu olho que as razões de saúde vão justificar essa suspensão. O que vai acontecer? Nesse caso, tanto no caso de sursi etário, quanto no caso do sursi humanitário, a pena aplicada é igual ou inferior a 4 anos. A regra que a gente fala do sursi vai olhar aquilo que a gente chama de período de prova. O que é um período de prova? Pensa que é o período que ele vai ter colocada à prova a sua ressocialização. Ou seja, é aquele período em que ele vai ter que ficar bonitinho sem delinquir. É aquele período que ele vai ter que cumprir as condições que são colocadas. Olha o nome, suspensão condicional da pena. Então, existem condições que são estabelecidas para que você tenha um sursi. Nesse caso, se eu tenho uma pena aplicada igual ou inferior a 2 anos, ele tem um período de prova de 2 a 4 anos. Que é o período que a pena vai ficar suspensa. Normalmente, fixa-se no mínimo. Normalmente, a fixação é de 2 anos. Porque pode acontecer do juiz precisar prorrogar o período de prova. Tá? Então,
ele tem de 2 a 4 anos, no caso do sursi, da regra geral. Ou ele vai ter a possibilidade, no caso do sursi etário e humanitário, de 4 a 6 anos o período de prova. Então, ele vai ter que cumprir as condições e tudo bonitinho. Eu só vou analisar a possibilidade do sursi caso não caiba restritiva de direitos. Então, a gente está falando isso pra caramba hoje. Repara, o cara teve uma condenação pela prática de um crime de furto. Não pôde haver a substituição por restritiva de direitos. Lembra que ele era reincidente e específico num crime de furto? Então, ele cometeu um furto, foi processado, julgado, condenado, sentença transitou em julgado. Foi lá e cometeu um outro furto. Quando ele for julgado pelo segundo, ele é reincidente. Mas ele é reincidente específico, porque ele cometeu o mesmo crime. Cabe substituição por restritiva de direitos? A gente viu que não cabe. Qual o meu próximo passo? Ver se cabe o sursi. E aí, nesse caso, pelo quantum da pena, caberia o sursi? Caberia. Entenderam como é feito? Então, o critério que a gente adota para o sursi, ele é, quando não for cabível, uma substituição. Aí vem o seguinte. Na Lei Maria da Penha, crime de lesão, cabe sursi? Por que não? Quem proíbe? Não tem proibição. Oi? Então, olha só. Nos crimes cometidos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que a gente viu que não pode? As medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Não cabe restritiva de direitos, porque o crime é cometido mediante violência. Mas pode caber sursi? Sim, pode. Pode. Se preenchidos os requisitos, cabe sursi. Que linda questão, hein? Porque você se atrapalha toda na hora que você está fazendo a prova. Então, por isso que eu estou fazendo com calma, meio Jack o Estripador em partes, para você olhar e entender com calma a possibilidade dessas incidências. Não pode cair em relação ao idoso também, porque aqui tem um idoso, aquele que cai nessa situação. Quanto ao idoso, a gente não pode ter a aplicação do procedimento do juizado, tá? Então, para o idoso, eu não posso ter o procedimento do juizado. Por quê? Porque para o idoso, ali naquelas circunstâncias que a gente tem no âmbito do Estatuto do Idoso, o que ele diz para mim é que eu não tenho medidas despenalizadoras. Porque a sensação que a gente tem, quando a gente analisa o Estatuto do Idoso, é que você está favorecendo o criminoso. Na verdade, você vai ter uma prioridade na tramitação. E aí, deixa eu pegar o artigo do Estatuto do Idoso, que aí fica melhor de vocês entenderem. Deixa eu só catar aqui onde ele está. Então, no Estatuto do Idoso, a lei é de 2005. Cadê? Gente, cadê o Estatuto do Idoso? Tá aqui. 10.741. Então, vamos lá para a Lei 10.741 de 2003, que ela vai ver, no que diz respeito, a gente vai ver o que ela perguntou no âmbito do idoso. Então, na 10.741, você vai ver que o idoso, ele vai ter crimes específicos, então vão existir situações em que você vai ter crimes específicos. Eu quero ler o artigo para vocês, porque ele vai dizer o seguinte, ó, na parte da infração penal, a partir do artigo 93,
Ele vai trazer pra gente as regras que dizem assim: aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento da 9.099 e, subsidiariamente no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. O que ele quer dizer aqui? Eu não posso aplicar medidas despenalizadoras para o cara, porque senão, imagina, eu vou estar ampliando para 4 anos o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Não é isso. Quando ele traz essa regra, ele diz assim, eu tenho que dar um procedimento célere para ele. Por quê? Porque senão ele morre e o sujeito ativo vai acabar ficando, bem ou mal, beneficiado. Então, quando ele traz a menção a isso aqui, ele não está beneficiando o sujeito ativo daquela infração e transformando, no caso do idoso, a infração de menor potencial ofensivo com pena mínima de 4 anos. Tá? Não é isso. O que ele diz é que eu vou atribuir um procedimento mais célere para ele. Tá legal? É isso que ele quer dizer. Beleza? Vamos ver então aqui que ele diz aqui. A gente mencionou quanto ao sursia. Então, o sursia vai caber, nesse caso, as hipóteses em que a gente vai trabalhar em que eu tenho uma pena aplicada, a pena sendo aplicada, eu vou analisar a possibilidade de substituição por restritiva de direitos e depois de eu analisar a possibilidade de substituição por restritiva de direitos, eu vou ver se vai caber o sursia. Então, eu dei o exemplo para vocês no âmbito do furto. Vamos dar uma olhada aqui. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando numa casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não sendo assim se realizado em razão de circunstâncias alheias à restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara. Antes da gente olhar as assertivas, se ele deu idade, vamos fazer conta. Porque a gente tem que ver se ela, naquele momento, é imputável ou não. Quantos anos ela tem na data do fato? O crime de sequestro é crime o quê? Permanente. O que eu tenho que considerar? A data de quando cessou a permanência. Eu não vou considerar a data do fato. Então, quando é que cessou a permanência aqui? Se ela privou a liberdade da vítima no dia 16, cessou no dia 25 de janeiro de 2017. Já tinha a Bárbara 18 anos? Já. Olha o aniversário dela. 23 de janeiro. Então, ela é imputável? Ela é maior de 18 anos. Então, quando você tem a regra que, nesse caso, eu trabalho com crime permanente, eu vou olhar quando cessa a permanência. Então, ela já é maior de 18? É. Ela pode cometer crime? Pode. Esse crime está consumado ou está tentado? Qual o momento consumativo do crime de sequestro? Sequestrar. Crime está consumado? Tá. Ela privou a liberdade da vítima, o crime está consumado. Então, a gente vai ter aqui um crime de sequestro, o crime consumado. Ela é imputável. Vamos continuar. Considerando que 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor nova lei mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos e não mais 1 a 3 anos. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Bárbara o crime do 148, na forma da legislação mais recente, aplicando-se, no caso de condenação, a pena de 1 a 5 anos. Tá certo? Tá. Por quê? Sequestro não é crime permanente? Sim. Então, eu tenho que aplicar a lei vigente de quando cessar a permanência. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do STF, deve pleitear. Cabe suspensão condicional do processo? Qual é o instituto que ele está me perguntando? Pena mínima de quanto? 1 ano. Cabe suspensão? Cabe.
Pena mínima desse crime aí que ele trouxe? 1 a 5 anos. Então, cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Repara, gente, letra A também é assertiva. Letra A também pode ser marcada. Tá? Então, por que vai caber? Eu não preciso nem ler o resto. Olha a gente otimizando. Se eu marquei a letra A, eu preciso ler o resto? Não. Cláudia, mas eu não vou ler? Pra quê? Se você tem certeza da resposta, você não precisa ler o resto. Confia. Por que quando você acha a resposta a letra C, você marca a letra C e não lê a D? E por que você não pode fazer o mesmo com a A? Já pensou nisso? É que a gente tem um preconceito. Não tem que ter preconceito. Lembra que você pode ter 20 de cada. Eu sei, eu já fui aluna, eu já sei como é que é, eu já tive que marcar e eu também tinha medo de marcar a letra A. Então, na verdade, olha só. Lembra do que eu falei? A FGV faz equilíbrio das questões. Você pode ter uma média de 20 letras A. Então, letra A também é assertiva, tá? A letra A também tá valendo. E aí é o que eu falei. Confia. Se você olhou ali, pena mínima, suspensão condicional do processo, pena mínima em 1 ano, o que te impede de marcar a letra A? E pra quê você vai perder tempo lendo o resto? No simulado, eu Tá. fiz o chute técnico e deu certo. Deu certo? Sim, eu não tinha marcado quase nenhum. Tá. A Fatem veio elogiar vocês, mas eu acho que a galera seguiu o chute técnico que eu ensinei. Tá? Oi? Então, atenção a isso, tá, gente? Aí vamos olhar as outras assertivas, porque a gente tá numa aula. Se eu tô fazendo uma prova e marquei A, eu não leio o resto. Primeiro porque existe a voz do além, que vai dizer pra você mudar. Existe a voz do além mandando você mudar. Não muda. Confia na tua intuição. Tá? B. A aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos. Errada. Por quê? Súmula 711. O crime é permanente. C. O reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Não. O crime é permanente. Então, no momento em que cessou a permanência, ela é maior. O reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Também não. Momento consumativo. Privação da liberdade. Essa é ótima. Ela ficou 9 dias. Não está consumado porque ela queria que ficasse 10. Olha que tese defensiva linda que seria na vida, né? Então, vamos lá. Admite-se suspensão condicional da pena. Letra A. Em caso de condenação, a pena restritiva de direito ou privativa de liberdade, desde que não superior a 4 anos. Não. A reincidente em crime doloso, desde que a condenação tenha sido exclusivamente a pena de multa. Vamos com calma. Para o condenado que na data do fato tem idade acima de 70 anos, desde que a pena não seja superior a 2 anos. O que a gente viu? 4. Para o condenado em estado de saúde grave ou portador de doença incurável, desde que ele tenha reparado o dano. A regra aqui não está condicionando a reparação do dano. A reparação do dano é uma das condições que ele tem que cumprir na suspensão. Então, só nos resta a letra B. Então, vamos olhar as condições do 77. As condições do artigo 77 são as seguintes. Então, ele vai trazer para você aqui dizendo que falamos condições objetivas. Condições subjetivas. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias, autorize a concessão do benefício. 3. Não seja indicada e cabível a substituição do 44. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Letra B. Olha lá. Reincidente em crime doloso pode, se a condenação anterior for a pena de multa, vai ser cabível. Beleza? Mas se for em outro crime doloso. Se for em outro crime doloso, não vai caber. Tá? Bom, vamos nós.
Nise está em gozo de suspensão condicional da execução da pena. Então, suspensão condicional da execução da pena. É sursi ou é suspensão condicional do processo? É sursi. Durante o período de prova do referido benefício, Nise passou a figurar como indiciada em inquérito policial em que se apurava eventual prática de tráfico de entorpecentes. Ao saber de tal fato, o magistrado responsável decidiu prorrogar o período de prova. Atento o caso narrado e consoante a legislação, é correto afirmar que... Então, agora a gente vai ver as hipóteses de revogação do benefício. Então, a gente vai ver que existem as hipóteses de revogação do sursi. Primeiro, o sursi tem condições que devem ser preenchidas. Quando a gente fala das condições, você vai ver o seguinte, artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e lhe forem favoráveis as circunstâncias do 59, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Então, destaca cumulativamente. A. Proibição de frequentar determinados lugares. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal. Então, essas outras condições mostram pra gente que aqui ele não fechou as condições do sursi. O rol não é taxativo, porque eu já vi tendo esse tipo de pergunta. Tá? Artigo 79. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos, nem à pena de multa. Eu já vi questão perguntando isso também. Você não lembra? O que você tem que pensar? Qual é o objetivo do sursi? Impedir que ele vá preso. Pena restritiva de direitos restringe liberdade de alguém? Ele fica preso. Pena de multa, ele fica preso? Por isso que eu não posso. Então, eu não tenho sursi se aquele crime comporta restritiva de direitos, se aquele crime tem a pena de multa. Tá? Casos de revogação obrigatória, artigo 81. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Então, o que a gente vai ter? Sentença condenatória transitada em julgado por um crime doloso. Então, ele está no gozo do benefício. Ele teve uma condenação transitada em julgado pela prática de um crime doloso. Perdeu. Não quero saber se foi na vigência do benefício ou não. Ele teve uma decisão transitada em julgado em virtude da prática de um crime doloso. Inciso 2. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Por quê? Qual a causa de revogação? O cumprimento das condições. Não é isso? Se o cumprimento das condições é a razão pela qual ele recebe o sursi, não cumpre, perde. Sem decorar. Tá? Porque nessa altura do campeonato não dá nem para decorar mais nada. Inciso 3. Descumpre a condição do parágrafo 1º do 78. Então, qual é? Ele não pratica a hipótese da prestação de serviços à comunidade ou ele não se submete à limitação de fim de semana. Caso de revogação facultativa. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta. Ou seja, qualquer outra daquelas condições que a gente falou que a sentença pode trazer, se ele descumprir, a revogação é facultativa. E aí ele fala assim,
ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Por que ela é facultativa? De novo, vamos pensar. Quando ele tem uma condenação por um crime culposo, ele é preso. A gente falou hoje mais cedo. Ele é preso quando ele tem uma condenação por um crime culposo? Porque crime culposo comporta substituição, não é? É incompatível a suspensão condicional de uma pena com o cumprimento de uma restritiva de direitos? Não é. Por isso que é caso de revogação facultativa, porque eu não tenho incompatibilidade. Entenderam? Prorrogação do período de prova. O que eu falei? Quando você tem uma sentença e a sentença prevê a possibilidade do sursi, a gente viu o seguinte: no sursi, quando a sentença traz, ela normalmente fixa no mínimo. Por quê? Porque eu tenho caso de prorrogação do período de prova. Eu vou prorrogar o período de prova quando? Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Se ele está sendo processado. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de revogar, prorrogar o período de prova até o máximo. Então, repara, se ele está sendo processado por outro crime ou contravenção, o juiz vai prorrogar para quê? Porque se houver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ele perde o benefício. Então, ele vai cumprir a pena privativa de liberdade. Vamos nós. Ao saber do fato, então, o que aconteceu? Ela é indiciada em inquérito policial. Ao saber do fato, o magistrado decidiu prorrogar o período de prova. Atento ao caso narrado e consoante legislação pátria, é correto afirmar que... Foi correta essa decisão? Sim ou não? Inquérito policial é processo? Não. Então, aqui, não está correta a decisão de prorrogação do período de prova. Letra B, não é a hipótese de revogação facultativa? Está errado. Letra C, é hipótese de revogação obrigatória? Está errado. Nisso terá o benefício obrigatoriamente revogado se a denúncia pelo crime de tráfico de entorpecente for recebida durante o período de prova. Não. Só nos resta a letra A. Repara, é inquérito. O que diz a hipótese de prorrogação? Processo. Isso é OAB, tá? Essa foi a OAB. Tá bom? Mais. Em 2014, essa daí é livramento. Então, só pra gente terminar, sursi. O que você vai lembrar? Revogou o período de prova, ele aproveita alguma coisa? Não. Ele perde tudo. Então, no sursi, se ele tem o período de prova revogado, eu não aproveito nada. Ele perdeu tudo. E ele vai cumprir a pena privativa de liberdade. Tá bom? Vamos pro livramento. Quando a gente fala em livramento condicional, significa dizer que ele está cumprindo uma pena. Então, quando eu falo em livramento, ao falar em livramento, significa dizer que ele tem uma pena, ele está cumprindo a pena, e depois de cumprir certa quantidade de pena, ele termina em livramento condicional. O livramento condicional tem mais um objetivo, que é a de ressocialização. Então, as regras do livramento estão no 83 e seguintes. Primeiro ponto. No livramento condicional, quem concede o livramento? O juiz da execução. Quem concede o sursi? O juiz da condenação. Tá? Qual o recurso cabível da decisão que nega o sursi? Apelação. Não é uma sentença condenatória? Apelação. Qual o recurso cabível da decisão que nega o livramento? Não está na execução? Agravo em execução. Tá? Então,
No livramento condicional, a regra está a partir do artigo 83. Então, o 83 é o seguinte: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, inciso 1, cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2, cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. Vou pular para o inciso 5. Cumprida mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 2 observações. Apesar de eu ter colocado o tráfico de pessoas para cumprir o critério de 2/3, tráfico de pessoas não é crime hediondo. Tá bom? Por quê? Não está no rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Então, consideração número 1. Apesar dele estar ali misturado na quantidade do quantum de pena que o cara tem que cumprir para ter o livramento no caso de tráfico de pessoas, o crime de tráfico de pessoas não é hediondo. Por quê que ele não é hediondo? Ele não é hediondo porque não está no rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Segunda consideração. Quando a gente fala no âmbito do reincidente específico em crimes dessa natureza, a gente vai falar um pouco disso aqui. Ou seja, reincidente específico em crimes dessa natureza são crimes da natureza que estão enumerados nesses artigos aqui. Então, você vai ver o seguinte: se eu tenho um crime hediondo, se eu tenho um estupro e eu tenho um latrocínio, se ele é reincidente, então ele teve uma condenação pela prática de um estupro, transitou em julgado, cometeu um latrocínio, ele não vai fazer jus a livramento. Por quê? Porque ele é reincidente específico em crimes hediondos. Entenderam? Olha aqui. Em 2014, Túlio foi condenado definitivamente pela prática de um crime de estupro ao cumprimento da pena de 6 anos. Estupro é crime hediondo? É. Após preencher todos os requisitos legais, foi a ele deferido o livramento condicional. No curso do livramento, Túlio vem novamente a ser condenado definitivamente por outro crime de estupro, praticado durante o período de prova. Preocupado com as consequências dessa nova condenação, a família de Túlio procura o advogado para esclarecimentos. Ele pode ter novo livramento? Não pode. Por quê? Porque ele é reincidente específico em crime dessa natureza. Então, ele não pode ter livramento. Então, olha só. Considerando as informações narradas, o advogado de Túlio deve esclarecer à família que a nova condenação funciona na revogação do livramento como causa, primeiro, obrigatória. Não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo delito. Por quê? Porque ele é reincidente específico em crime dessa natureza. Então, ele não vai ter mais direito a livramento condicional. Revogou e ele não tem mais direito. Entenderam? E se for um crime comum e depois ele comete um crime hediondo daí? O que vai acontecer? Ele não é reincidente específico em crime daquela natureza. Então, a gente vai analisar, é causa de revogação obrigatória? A gente já vai ver as hipóteses. E a gente vai ver o cálculo como vai ser feito. Tá? Por quê? Aqui ele cometeu o crime por um crime durante o período de prova. Então, com relação ao que ele estava no gozo do livramento, ele não faz jus a livramento. Ele só vai fazer jus com relação ao novo crime. Mas aí a gente vai fazer agora a distinção. Tá? Então, presta atenção, porque essa questão foi muito maldosa. Tá? Porque ele foi naquele detalhe.
Em crime cometido com violência ou ameaça, cabe livramento? Cabe, mas é vinculado à realização de exame criminológico. Parágrafo único do 83. Ele diz assim: para o condenado por crime doloso cometido com violência ou ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Perceberam? Então, aqui, essas condições pessoais são aferidas através da realização do exame criminológico. Legal? Vamos nós, então, falar das hipóteses de revogação. Primeiro, eu aconselho que você use não o Código Penal, mas que você use a questão que vai envolver a Lei de Execuções Penais. Então, as regras de livramento condicional, elas são melhores na Lei de Execuções Penais do que no Código Penal. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte. Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, de 84. Então, lá na Lei de Execuções Penais, a gente vai ter as regras de livramento condicional a partir do 131. Então, o conselho que eu te dou é que quando você for fazer a análise de livramento, quando você estiver estudando, você olha a regra lá a partir do 131. Quem vai interessar para a gente aqui? As hipóteses do 140, do 141 e do 142, que são as causas de revogação. Então, vamos nós. Ele fala assim, revogação do livramento. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício e por crime cometido antes da vigência do benefício, observado o que dispõe o 84. A gente vai ter que lembrar o seguinte. No livramento condicional, vamos supor que ele tenha tido uma condenação a uma pena de 10 anos. A questão ela vai dizer para você a quantidade da pena e quando ele obteve o benefício. Tá? Então, vamos supor que ele tenha recebido uma pena de 10 anos. Cumpriu 6 anos e fez jus a um livramento. Repara. Vamos pensar que no gozo do livramento, então ele estava lá fora, ele cometeu um crime. Quando ele comete um novo crime aqui, então ele cumpriu 4 anos, cumpriu 3 anos, e ele veio aqui e cometeu um novo crime. O que vai acontecer com ele? Então, aqui a gente está vendo o crime cometido na vigência do benefício. O que aconteceu com ele? Ele passou na prova? O período de prova do livramento condicional é o período que resta a cumprida a pena. Então, aqui faltam 4 anos para ele, não é isso? Se é o período que resta a cumprida a pena, se faltam 4 anos para ele, com 3 anos, ele cometeu um novo crime, o que vai acontecer? Nesse caso, revoga o benefício. Ele vai ter que cumprir o quê? Ele tem que cumprir 4 anos, que é o remanescente. Tá legal? E ele vai obter novo benefício com relação ao segundo crime. Então, olha aqui, ele cumpre 4 anos, que é o desse primeiro crime aqui, que faltava. E ele vai obter o livramento após observar os critérios do 83. Perde tudo. Ele perde, então ele vai cumprir o remanescente, ele vai perder o restante que ele já tinha cumprido fora. Ele vai ter
que cumprir o remanescente da pena e o novo livramento vai ser calculado apenas com relação ao segundo crime. E aí você vai ver se ele vai poder ter ou não um novo livramento. Segunda situação. Vamos voltar essa pena de 10 anos? Então ele pode ter o livramento do segundo crime, mas ele vai ter que continuar cumprindo do primeiro crime. Ele vai cumprir primeiro a pena do que faltava. Vamos supor que ele tem uma condenação de novo há 10 anos. Pelo menos ele vai ter que cumprir mais da metade para ter jus a novo livramento, se o crime não for hediondo. Então ele vai ter que cumprir mais da metade. Então ele vai cumprir 4 do outro, mais 5 anos e 1 mês, um dia relativo a isso aqui. E aí ele vai ter novo benefício. Entendeu? Na segunda situação que a gente vai ter, vai ser o seguinte. Mesmo os 10 anos. Ele vai ter uma condenação de 6 anos. Ele vai cumprir 6 anos. Faz jus ao livramento. Então, liberam ele após cumprir 6 anos. Tá? Faltam 4, não é isso? Só que vai sair a condenação relativa a um crime que ele cometeu antes. Então, antes dele gozar desse benefício, ele teve uma condenação, praticou um crime e saiu a condenação relativa a esse crime. O que vai acontecer? Vamos lá, ele cumpriu os mesmos 3 anos. Falta 1. Vai revogar? Vai. É caso de revogação obrigatória que a gente viu. Só que o que vai acontecer para ele? O tempo aqui valeu. Por quê? Ele estava passando na prova? Estava, ele não estava delinquindo mais. Então, ele vai aproveitar esse tempo aqui. Isso aqui vai considerar como pena cumprida, os 3 anos. Então, vai faltar o quê? Ele vai cumprir o remanescente. Então, ele vai cumprir 1 ano relativo a esse crime aqui. Só que faltaria 1 ano para esse crime, eu vou somar com relação a outra condenação. Então, ele foi condenado a 10 anos para cá, com relação ao outro crime. Vou botar o outro crime em vermelhinho. Então, eu vou botar condenação 2. Ele teve 10 anos. Então, o que ele vai fazer? Eu somo isso aqui. E desse 11, eu vou calcular mais da metade. Então, quanto tempo ele vai estar preso para ele fazer o gozo do livramento? 5 anos e um pouco. Qual a diferença? Ele ali cumpriu 9 anos. Porque ele cumpriu o remanescente mais o relativo ao outro crime para novo benefício. Perceberam a diferença? Então, o que você vai ter que lembrar? Quando ele comete um crime no curso do livramento, ele perde tudo. E ele vai cumprir tudo para depois a gente começar a calcular para o novo livramento. O novo livramento vai ser calculado apenas com base no segundo crime. Agora, se ele cometeu um crime antes do gozo do benefício, ele vai aproveitar o tempo da pena que ele cumpriu no gozo do livramento. Então, esse valor é aproveitado, eu pego o remanescente desse, somo com a condenação desse e calculo o novo prazo para o livramento. Botei mais da metade, porque aqui ele está sendo reincidente em crime doloso. Tá? Olha como tá a LEP. A LEP diz assim: se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, artigo 141, computar-se-á como tempo de cumprimento de pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de um novo livramento a soma do tempo das 2 penas. Então, crime cometido antes da vigência do benefício, o que vai acontecer? Ele aproveita o tempo de pena, eu vou somar o que faltava com um novo crime e fazer o cálculo do benefício.
Depois ele diz assim, 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, mediante e tampouco concederá em relação à mesma pena novo livramento, que é o que a gente colocou naquela primeira situação ali. Tá? Então, atenção a essas regras. No Código Penal está muito confusa a redação. O ideal é você analisar pela ótica do 141 e do 142 da LEP. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, revogação facultativa. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então, eu tenho caso de revogação facultativa. O que eu falei para vocês que eu estava pensando na súmula 617? Repara que quando ele fala, ele traz a necessidade de trânsito em julgado da condenação pelo crime. Então, vamos supor que venha estar acabando o benefício e o juiz sabe que ele cometeu um novo crime. O que vai acontecer? O juiz pode revogar o benefício porque ele soube que ele cometeu um novo crime? Não. Ele exige o trânsito em julgado. Então, eu preciso esperar o trânsito em julgado. Então, o que vai acontecer? A suspensão do período de prova. Então, olha só, eu suspendo o período de prova. Essa suspensão é automática? Não. A súmula 617 esclarece que essa suspensão ela tem que ser definida pelo juiz. Eu tenho que definir a suspensão. Então, eu não posso simplesmente trazer a possibilidade de suspensão e achar assim, ele cometeu novo, está suspenso. Não. Então, a súmula 617 diz o seguinte, se no curso do livramento não houver suspensão ou prorrogação do período de prova, está extinta a punibilidade. É isso que traz a súmula 617. Ela está trazendo a necessidade de que essa suspensão seja obrigatoriamente mencionada pelo juiz. Perceberam? Tá legal? Ele vai trazer, então, aqui o seguinte. Extinção. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Por quê? Porque ele vai perder o período de prova. Então, ele não pode julgar extinto, ele tem que esperar. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Faz uma remissão à súmula 617 do STJI nesse artigo 89. E aí o 90 diz assim, se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Significa dizer, então, que se cair para você uma assertiva dizendo que o período de suspensão do livramento é automático, está errada. Ela tem que ser expressamente declarada pelo juiz. Legal? Vamos dar uma olhada aqui, então. Então, a gente já viu as hipóteses aqui. Vai ser pelo juiz da execução. Execução. Marcos foi definitivamente condenado pela prática de um crime de roubo simples, a pena privativa de liberdade de 4 anos e multa de 10 dias. Apesar de reincidente, em razão de condenação definitiva pretérita pelo crime de furto, Marcos confessou a prática do delito, razão pela qual sua pena foi fixada no mínimo legal. Após cumprimento de determinado período de sanção penal, pretende o apenado obter o benefício do livramento condicional. Considerando o crime praticado e a hipótese narrada, é correto afirmar que... Então, vamos nós. Ele faz jus ao livramento? Faz. Por quê? Se ele tem uma pena fixada no mínimo legal, então a pena foi fixada no mínimo, e ele, depois de cumprir o período da sanção, ele pode ter o livramento, desde que faça a realização do exame criminológico para verificar se ele pode ou não fazer jus ao benefício. Parágrafo único do artigo 83. Então, o livramento condicional
Não faz jus? Errada. B, o livramento pode ser concedido pelo juiz da condenação? Não, livramento é juiz da execução. C, não é cabível livramento, tendo em vista que é condenado reincidente em crime doloso. Não tem essa vedação. O reincidente em crime doloso faz jus ao livramento com mais da metade. Ainda que praticada a falta grave, Marcos não terá seu prazo de contagem para a concessão do livramento interrompido. Tá correta, é essa assertiva. Tem uma súmula relativa a isso, tá? Por quê? Porque quando você tem a prática de falta grave, ali não há interrupção de contagem do prazo na concessão do livramento. Essa súmula tem caído toda hora. Essa letra D aí, essa assertiva vem caindo toda hora, tá? Então, a prática de falta grave não interrompe o prazo para concessão da progressão de regimes nem de livramento condicional. Beleza? Próximo, acho que tem mais uma. Em 2014, Túlio foi condenado... é o mesmo. Eles colocaram a mesma. Tá certo? Tudo bem? Então, amanhã a gente se vê, tá? Pra mim, novamente, o que eu, no lugar de vocês, faria? Hoje, vai no canal, professora Cláudia Serpa olha a aplicação da pena e olha a reincidência em maus antecedentes, tá? Por quê? Porque, pra mim, vai cair alguma coisa nesse sentido. Então, eu explico de novo a questão toda da dosimetria, que aí eu vou explicar circunstâncias judiciais, eu vou explicar tudo bonitinho. Tá? Segunda situação que você vai ter que verificar também, lá no canal, a questão da reincidência e maus antecedentes, porque eu acho que pode ser que caia. Já tem um tempo que não cai reincidência. Beleza? No mais, até amanhã. A gente se vê. E chegou, né? Vamos animar, gente. Vocês estão... Tem que animar, tem que animar. Tá se livrando já dessa primeira fase chata pra caramba. Você vai estudar o que você gosta. Acabou. Agora falta pouquinho. Tá bom?